Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Quem está preparado para ouvir a palavra de Deus? Glória a Jesus. Então pegue a sua Bíblia aí, levante ela para o alto e vamos declarar em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Diga assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Glória a Deus, aleluia. Agora abra lá a sua Bíblia no livro das Revelações. Glória a Deus. Ou no livro de Apocalipse. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Apocalipse, quem achou, diga amém. Aleluia. Capítulo 1. Coloca os teus olhos aí sobre o verso 9. Na minha Bíblia tem um título que diz assim: a visão de João. Apocalipse capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Verso 10: e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Somente até aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos nesse mês sendo ministrados sobre o tema de comunhão. Mês passado nós fomos ministrados com o tema de adoração, e nesse mês, tema de comunhão. E quando o Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração, e ele me deu esse título: a comunhão que abre o céu. Aleluia, aleluia. Você pode repetir isso comigo? A comunhão que abre o céu. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, que coisa tremenda, que coisa forte, irmão, quando nós temos uma comunhão com Jesus, irmão, quando nós temos uma intimidade com Jesus. E é isso que a gente vai aprender aqui nessa noite. Esse apóstolo, discípulo de Jesus, João, que a Bíblia descreve como o discípulo amado, aquele que tinha um grau de intimidade com Jesus, irmão Jorge, ao ponto de deitar sua cabeça no peito de Jesus. Sabe, mamá? Aquele abraço que você dá numa pessoa que você ama, numa pessoa que você admira, numa pessoa que você gosta. Que nível de comunhão é esse? Que abre o céu, irmão. Que abre o céu. E nessa noite,
Jesus, Ele quer abrir o céu para nós também. Glória a Deus. Quem tem comunhão com Jesus aqui? Aleluia, louvado seja Deus. Então os céus vão se abrir, aleluia, sobre a sua e sobre a minha vida, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. João, irmãos, foi chamado por Jesus para caminhar com ele, para se tornar um discípulo, e logo depois um apóstolo, um ministro do Evangelho. Mas se você prestar atenção no texto que nós lemos aqui, João, ele fala que ele não estava numa situação muito boa. Ele estava preso numa ilha chamada Patmos, por pregar a palavra de Deus. Por pregar a palavra de Deus. Então ele não estava numa situação confortável. E muitas vezes nós estamos assim também, numa situação não muito confortável. Igual a minha esposa falou aqui, que esse ano não foi muito confortável em algumas áreas. Mas eu quero dizer para você, que assim como João, que estava preso, por fazer a vontade de Deus, por pregar o Evangelho, mas mesmo assim, João não deixou de ter comunhão com Jesus. João não deixou de ter comunhão com Jesus. Então, irmão, mesmo que nós estejamos numa situação difícil, não muito favorável, mesmo que nós estejamos presos, quebrando pedra, João estava quebrando pedra, irmão. Ele já estava velhinho e quebrando pedra. Essa era a cadeia dele, essa era a sentença dele, quebrar pedra. Mas mesmo assim, ele não perdeu a comunhão com Jesus. E eu tenho certeza, este é o ponto dessa mensagem, irmãos, para mim e para a tua vida. Você que está em casa, você que está assistindo essa live, hoje, amanhã, 2030, 2050, eu não sei quando que você vai ver esse vídeo, mas que você receba isso na sua vida, que você receba isso no seu coração. Mesmo que nós não estejamos numa situação favorável, mesmo que as coisas não estejam boas, mas a gente não pode, jamais, nada pode nos roubar essa comunhão com Jesus. Essa comunhão com Jesus, essa comunhão que abre o céu, essa comunhão que nos dá acesso, aleluia, nos dá acesso, irmãos. Não é qualquer um, irmão, não é qualquer pessoa que vai ter acesso ao trono, à sala do trono. João teve acesso à sala do trono, aleluia, aleluia. E irmãos, essa semana, eu estava lá no YouTube assistindo, e estava só eu na minha sala lá, isso já ia dar 1h da manhã, e eu coloquei num vídeo, desses vídeos feitos por inteligência artificial, um vídeo da sala do trono. Quem já viu esses vídeos assim, do céu, de Jerusalém, da Nova Jerusalém, feito por inteligência artificial? Quem já viu isso daí? Irmão, a inteligência artificial, ela funciona assim: você digita lá o que você quer, e quanto mais informação você dá para ela, mais características, mais provas, mais fidelidade você digitar ali, ela vai te dar aquilo que você está digitando. E aí, essas pessoas que trabalham com inteligência artificial, eu acho que eles foram aqui em Apocalipse e começaram a digitar o que está escrito aqui, o que João viu. Ele fala que ele se virou e viu Jesus, o Filho do Homem, e vai discriminando, vai descrevendo a pessoa de Jesus. Irmão, se você pôr naquele vídeo ali, porque a gente lendo aqui, irmão, é uma coisa, você fala, nossa, os pés dele eram reluzentes, a roupa dele era branca, o trono dele, irmão, aí começa o vídeo, com um louvor lá de Israel, começa o vídeo, e aí mostra um chão, como se fosse com uma lâmina de água, e todo dourado, todo de ouro,
E a câmera vai indo. Aí começa a aparecer a ponta do trono de Jesus. E debaixo do trono aqui, começa a sair fumaça. A glória de Deus. E a câmera começa a subir, aí pega os pés dele, do jeitinho que está escrito na Bíblia, como latão reluzente, e vai subindo, e vai mostrando o trono, e Jesus sentado no trono, e começa a mostrar a sala, começa a mostrar os anjos, os arcanjos, irmão, conforme está escrito aqui na Bíblia, só que naquela inteligência artificial com os detalhes, e você fica assim, meu Deus, é a sala do trono, aleluia, é a sala do trono, é onde João está, e aonde nós estaremos, a comunhão que abre o céu, Então, irmãos, hoje nós estamos aqui, culto da vitória, culto de libertação, e muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida para roubar esta comunhão. Estava conversando com o irmão Jorge agora há pouco e ele falou, irmãos, ele contando alguns testemunhos, pessoas que ele evangelizou. Ele falou, irmãos, as pessoas estão sedentas. Eu falei, irmão, o apóstolo falou isso hoje, na hora do almoço, que a gente estava aqui carregando o caminhão para ir para o encontro. O motorista do caminhão, que a apóstola chamou pelo aplicativo, o rapaz veio. Quando ele chegou na frente da igreja, ele começou a filmar aquela placa da igreja, aquele texto lá, volta para casa, filho. E eu comecei a conversar com ele. Ele falou, irmão, eu saí de casa hoje e pedi um sinal para Deus, e quando eu cheguei aqui na porta, Deus deu o sinal. Eu estou afastado da presença de Deus. Eu falei, então, você recebeu o sinal. Eu falei, e você está com os homens de Deus. Aqui é a nossa apóstola, aqui é o nosso apóstolo, eu sou pastor. Aí daqui a pouco chegou o pastor Jaime, esse aqui é outro pastor. Eu falei, se você quiser sinal maior do que esse, irmão, se você quiser um sinal maior que esse. Aí daqui a pouco chega o pastor Marcelo Júnior. Eu falei, não, pronto, agora já era, irmão, se converte, se arrepende, volta para a igreja. Só pastor, irmão, começou a chegar um atrás do outro, só pastor, não tinha ninguém diferente, irmão. Estava eu, minha esposa, a pastora Vilma, o apóstolo, a apóstola, chegou o pastor Jaime, depois chegou o pastor Marcelo Júnior e a pastora Tati. Eu falei, não é possível não, irmão, Jesus te ama demais, varão. É Anderson o nome dele. Eu falei, irmão, Jesus te ama, irmão, Jesus te ama, volta para Jesus. E o apóstolo falou isso, as pessoas estão sedentas, mas muitas vezes, como o Anderson, acontece algumas situações, a gente vai parar em lugares como Pátimos, a gente se vê em situações como João, quebrando pedra. Quem já se sentiu assim, irmão? Eu estou carregando pedra, eu estou enxugando gelo. Quem já sentiu isso? Parece que as coisas não vão, você está patinando, e a coisa não vai, a coisa não anda. Senhor, mas eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo a tua vontade, eu sou teu servo, e as coisas não andam. Mas eu quero falar para você, o João, ele era discípulo amado de Jesus, e a situação dele não estava muito boa, a situação dele não estava muito favorável, mas mesmo assim, ele não perdeu a conexão. E essa é a chave dessa mensagem, esse é o segredo. Nós não podemos perder a comunhão com Jesus, nós não podemos perder a comunhão com a sala do trono, irmãos, porque é isso que o inimigo de nossas almas quer. Ele cria situações, ou ele nos coloca em situações para que a gente seja roubado, para que a gente perca a nossa comunhão, para que a gente perca o acesso com a sala do trono. Aleluia, aleluia. E o nível de comunhão de João, o nível de amizade, o nível de intimidade com Jesus de João era tão grande, irmãos,
tão grande que os entendidos, os estudiosos falam que se você quer conhecer Jesus de verdade, leia o Evangelho de João. Olha só, eu vou ler para você, só como que ele começa. Eu sei que você sabe, você é presbiteriano. Glória a Deus, olha, tá vendo? Tem presbiteriano aí, você é presbiteriano, amém? Aleluia, você é da Bíblia, você é o que a Bíblia diz que você é. Glória a Deus, olha só como começa o Evangelho de Jesus, segundo a visão de João. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia, aleluia. Então, irmão, esse é o nível. Esse é João. Ele conhecia Jesus, irmão, sabe, no íntimo, no profundo, como o Verbo, como o princípio, como a palavra, como a luz dos homens. Era assim que João conhecia Jesus, irmão. E é assim que nós temos que conhecer Jesus também. Porque quando nós temos essa intimidade, quando nós chegamos a esse nível de relacionamento com Jesus, as portas dos céus estão abertas para nós, irmão. O acesso à sala do trono, aleluia. E aí você vai na Bíblia, irmão, você pega na Bíblia ali várias pessoas, vários homens, várias mulheres de Deus que tinham essa comunhão. Você vai lá para o Antigo Testamento, você tem ali Noé, que teve essa comunhão com Deus, teve acessos que ninguém teve. Você tem Abraão, que tinha essa comunhão com Deus. Jacó, eu fico imaginando, irmão, Jacó. Vou pesquisar, ver se tem esse vídeo já na inteligência artificial. Agora ativou a curiosidade aqui. Jacó, quando ele está ali no deserto de Padã Arã. Quem aqui ainda não passou pelo encontro com Deus? Senão eu já vou falar coisa aqui que não podia falar, né? Mas está escrito na Bíblia, né? Acho que aqui só a Renata, né, Renata? Que não passou ainda, né? Mas vai passar, né? Em nome de Jesus. Renato, você não passou pelo encontro com Deus, Renato? Ô, Renato, me ajuda. Falando aqui da comunhão, varão. Brincadeira. Mas o Renato também vai. Ano que vem o Renato vai, a Renata. Olha, o Renato, a Renata, vai todo mundo. Glória a Deus, aleluia. Jorge. Mas lá, irmão, a Bíblia diz o quê? Que ele estava ali em Padã Arã e ali ele teve um encontro com Deus. Um encontro face a face. Ele esteve em Peniel, face a face. E a vida dele foi, aleluia, glória a Deus. Mas ali, irmão, a Bíblia relata que ele vai dormir e daqui a pouco ele é arrebatado. Ele abre os olhos e ele vê uma escada que toca a sala do trono. E a Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. Aleluia. A Bíblia diz que os anjos subiam e desciam. A Bíblia não diz que os anjos desciam e subiam. A Bíblia diz que os anjos subiam e desciam, porque os anjos já estavam cercando Jacó. Aleluia. Os anjos já estavam protegendo Jacó. E quando ele vê aquela escada, irmão, os céus abertos e os anjos subindo e descendo, ele faz um acordo com Deus ali, irmão. E a partir daquele momento a vida dele é mudada. Aleluia. Intimidade, céus abertos. Agora você vai lá no novo. Tem mais do antigo, mas por causa do tempo ali eu não posso prolongar muito. Você vai no novo. E aí você vê Estevão, que também teve o céu aberto. Na hora da sua morte, na hora do seu martírio, a situação dele também não estava favorável, sim ou não? Estevão estava numa situação difícil, mas mesmo assim, os céus estavam abertos para ele, porque ele tinha comunhão com Jesus. Ele era um discípulo de Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus.
Quando nós temos intimidade com Jesus, os céus estão abertos para nós, para a nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas, irmão, nós não podemos perder essa comunhão. E o Espírito Santo te trouxe aqui essa noite para te ajudar, para nos ajudar a permanecermos firmes na presença do Senhor. Aleluia. Eu sei que tem dias que é difícil, irmão. Eu sei, tem dias que é difícil. Tem dias que é difícil. Se a gente pegar esses homens, João estava nessa situação. Paulo também se encontrou nessa situação de estar preso pelo Evangelho, de fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação, mas a nossa comunhão, ela não pode ser desfeita, ela não pode ser cortada. Na verdade, a nossa comunhão, ela tem que aumentar a cada dia, irmão. A cada dia nós temos que ser mais apaixonados por Jesus. João era apaixonado por Jesus. Jesus, ele chamou 12 discípulos para andar com ele. Mas a gente até brinca aqui na igreja, né, irmão? Que tinha 3 que eram mais chegados: Pedro, Tiago, João e o barquinho. Não, o barquinho não. Pedro, Tiago e João. Esses estavam ali mais próximos de Jesus. Mais próximos de Jesus. Mas todos eles tinham comunhão com Jesus. E quando nós temos essa comunhão, os céus estão abertos, a sala do trono, o acesso para nós na sala do trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, não deixe que nada roube a sua comunhão com Jesus, mas que pelo contrário, ela venha aumentar a cada dia, que a cada dia mais você possa se dedicar, para que essa intimidade, para que esse relacionamento com Jesus, ele se estreite a cada dia, irmão. Sabe, assim como Jó, que um homem de Deus, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, um dia ele fala que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas a partir do momento que ele teve mais comunhão com Jesus, irmão, com Deus, e não foi num momento fácil, passando por um momento difícil, Jó, ele fala assim: eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de caminhar com Ele. Aleluia, aleluia. Eu falei isso hoje para uma pessoa, irmão, conversando e falando sobre a história da igreja. Eu falei: irmão, quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Então, irmão, se você está aqui hoje passando por uma prova, por uma luta, perseguição, turbulência, turbilhão, guerra, enfim, eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: é no meio da prova, é no meio da guerra, é no meio da turbulência que a nossa comunhão com Jesus, ela vai aumentar. Aleluia. É no meio da dificuldade que a nossa comunhão com Jesus, irmão, nós falamos aqui: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Se você pegar todos os personagens bíblicos, eu costumo falar isso, eu faço isso, irmão, eu pego o personagem bíblico e começo a estudar a Bíblia, e aí eu vou substituindo, eu coloco o meu nome lá no lugar do João, coloco Laurito, discípulo amado de Jesus. Aleluia. Mas eu também coloco o meu nome lá no Estevão, que estava tomando pedrada, que ia ser crucificado, no Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça. Amém? Aleluia. A gente não quer, irmão, eu sei que é difícil, a gente só quer a parte boa,
Mas é na prova, é na turbulência, é na guerra que a nossa comunhão aumenta. Que a nossa comunhão aumenta, irmão. Irmão, ninguém vem para a igreja porque ganhou na loteria, irmão. Eu até brinquei com o apóstolo esses dias. A gente estava na sala de aula e a gente falando isso. Ninguém vem, a maioria das pessoas que vêm para a igreja é porque está com algum problema, com alguma dificuldade. Aí eu falei para ele assim: quem ganha na loteria, e ainda mais se ele souber que, para cumprir o princípio, como a minha esposa ministrou aqui, ele tem que dar 10% do que ele ganhou na loteria. Você acha que ele vai vir, mamá? Então, irmão, ninguém vem para a igreja porque ganhou na loteria, porque está numa situação boa, não. A maioria das pessoas vem porque está com alguma dificuldade, com algum problema. E aí é nesse momento, irmão, que a nossa comunhão com Jesus, a gente conhece Jesus, a gente começa a caminhar com Jesus, e a nossa comunhão com Jesus, ela começa a ser estabelecida, e o céu começa a se abrir sobre a nossa vida. Quem está entendendo? Então dá glória, irmão, não murmura, dá glória. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Não murmura, dá glória. Dá glória que você vai ver o céu aberto. Aleluia. Dá glória, glorifica ao Senhor, agradece ao Senhor. Senhor, eu estou nessa situação, eu estou na ilha de Pátmos, não tem ninguém, eu estou esquecido aqui, mas eu continuo glorificando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, Deus fiel. Porque, irmãos, quando nós glorificamos ao Senhor, nós exaltamos ao Senhor, independente da situação, irmão. Independente da situação. Jesus, ele olha para nós e fala: esse é o meu discípulo amado, aleluia. Com esse eu tenho comunhão. Como João fala aqui, ó, no verso 10: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor, irmão. O que você acha que João estava fazendo no dia do Senhor? Aleluia, glória a Deus. João, irmão, judeu, e no dia do Senhor, irmãos, eles se consagram, é o Shabat, e João estava ali preso, irmão, numa pedreira. Mas a Bíblia diz, irmão, que no dia do Senhor, João é arrebatado. Aleluia, aleluia. E ele ouve, irmãos, por detrás dele, uma grande voz, como de trombeta. Aleluia, aleluia, aleluia. Pega a visão. Como que é essa voz de trombeta? Aleluia. Anteontem, dia 24, foi a festa das trombetas lá em Israel. E aconteceu uma coisa que nunca aconteceu na história, Jorge. Pega a visão, presta atenção nisso aqui. Jesus está voltando. Anteontem, festa das trombetas. E 100 sacerdotes tocaram a trombeta ao mesmo tempo. A esplanada do templo estava lotada. Depois você pesquisa lá na internet. A esplanada do templo lotada. E nunca na história 100 sacerdotes tocaram a trombeta ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aleluia. E aí João fala aqui para nós, irmão, que ele viu uma grande voz, como de trombeta. Sabe o que isso diz para mim e para você, irmão? Que Jesus está falando. Jesus está falando. Porque a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jerusalém. Nós temos que estar de olho em Jerusalém. Aleluia. As coisas que acontecem lá, os sinais proféticos. Aleluia. 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 Irmão, Jerusalém não para. Jerusalém não para. Porque o mundo espiritual não para. As coisas estão acontecendo lá, irmãos.
As profecias estão se cumprindo. E Jesus está nos chamando para comunhão. Para comunhão. Aleluia. Nós temos que ficar atentos, irmãos. Nós não podemos perder essa comunhão. Nós não podemos deixar, irmão, que o inimigo de nossas almas nos segue, nos engane, corte a nossa conexão com Jesus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, ele virá como ladrão na noite. Porque se você soubesse que o ladrão ia lá na sua casa tal dia te assaltar, você ia dormir? Só que o ladrão vem quando a gente está dormindo, quando a gente não está percebendo, está disperso. E a Bíblia diz que Jesus virá como ladrão da noite. Por isso nós não podemos perder a conexão, porque não vai ter aviso, irmão. Sabe, nesse mesmo dia, anteontem, dia 24, está o vídeo também lá na internet, depois você vê. Na África, um monte de gente subiu para o monte. Quem viu esse vídeo aí? Depois você procura lá. Um monte de pessoas subiu o monte, à tarde. E começaram a gritar desesperado, olhando para o céu, porque falou que no meio delas ali, algumas pessoas sumiram, foram arrebatadas. A gente não sabe se é verdade ou não. Mas uma coisa é certa, alguns profetas da África profetizaram que Jesus iria voltar no dia 24, que era a festa das trombetas. Porque a trombeta ia soar e Jesus ia voltar. E aí o irmão fala que, lá na internet, que todo ano, no mundo todo, de 3 a 5 datas são cravadas. Todo ano, no mundo todo, de 3 a 5 datas são cravadas que Jesus vai voltar naquele dia. Todo ano. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nem Jesus sabe, só o Pai. Por isso nós não podemos perder a conexão, nós não podemos perder a comunhão, porque quando Ele voltar, irmãos, aleluia, aleluia, quando Jesus voltar, Ele vai vir buscar quem tem comunhão, aleluia, aleluia, quem tem intimidade, irmão. Irmão, pega essa chave, pega a visão. Você leva, Renata, alguém para sua casa, que você não conhece, que você não tem comunhão, que você não tem intimidade. Você abre a porta da sua casa para uma pessoa estranha. Jesus também não vai abrir a porta da casa dele para estranho. Aleluia. Jesus não vai abrir a porta da casa dele para estranho. Jesus não vai abrir a sala do trono para quem é estranho. Jesus vai abrir a sala do trono. Jesus vai vir buscar aqueles que são íntimos, aqueles que têm comunhão com Ele, aqueles que o seguem. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem está entendendo? Irmãos, é sério. A gente precisa conhecer Jesus, não só de ouvir falar, não só de vir aqui no culto, não só de ir na célula. Ora, basuri andarabaxere andarabaiaço. Remandarabaia, sore candarabaxere andalai. Irmão, eu tive uma experiência com Jesus. Aleluia. São várias, mas essa daqui, irmão, foi um negócio que me marcou muito. Quando nós estávamos lá na igreja do Bristol, e eu ficava lá na mesa de som, igual o Renato ali, em cima do mezanino. E nesse dia, irmão, eu estava sozinho. Normalmente ficava igual eles estão ali, ó, na ilha lá, só que lá era o mezanino, assim, ó, de frente para o altar. Quem mais antigo vai lembrar lá do Bristol lá. Só que nesse dia não estava ninguém, estava só eu. Não sei se era de quarta-feira, culto de oração. Não, acho que era final de semana mesmo, mas eu acho que estava todo mundo no altar lá e eu estava sozinho. E começou a mover ali, irmão, e aí Renato, eu não consigo ficar aí não, irmão, que eu entro no mistério e esquece live, esquece o volume, esquece tudo, irmão.
E começou, irmão, começou aquele mover. E daqui a pouco, irmão, eu senti uma pessoa me abraçando. E eu não abri o olho. Eu não consegui abrir o olho. E me abraçou. E ficou abraçado comigo. Só que quando a gente estava lá, e começava assim, e lá era um mezanino de madeira, e não podia pular muito lá, porque senão o negócio ia desabar. Aí a gente ia ficar meio que controlando assim, né? Porque a Bíblia diz, né, que o espírito é sujeito ao profeta, sim ou não? Tem que fazer as coisas com ordem e decência. E aí eu achei que era alguém que tinha subido a escada lá e veio me abraçar. Porque eu acho que é exatamente isso. Eu acho que foi orar uns pelos outros lá embaixo lá, e eu estava sozinho lá no mezanino, igual o João na ilha de Patmos. E aí, irmão, eu senti aquele abraço. Mas não foi um abraço assim. Daqui a pouco eu comecei a perceber que não era um abraço normal. Não era um abraço normal. Eu falei, opa, esse daqui não é normal. Esse aqui é diferente. Ah, irmão, quando eu falei esse aqui é diferente, eu senti Jesus me abraçando. Aí, irmão, eu entrei num choro. E aí pronto, aí eu esqueci live, eu esqueci som, não sei se estava dando microfonia, eu não sabia mais de nada, irmão. Eu só sabia que eu estava sendo abraçado por Jesus. Eu só sabia que eu estava sendo abraçado por Jesus. Tem uma ilustração que fala que a pessoa está caminhando na praia, e aí tem as pegadas, que Jesus está caminhando do lado dela, e a pessoa começa a caminhar na praia, e Jesus está caminhando do lado dela. Só que daqui a pouco a pegada some, a segunda pegada, só fica uma pegada, e a pessoa fala assim: Jesus foi embora, me abandonou. Só que Jesus fala para ele: não te abandonei não, filho, eu te peguei no colo. A pegada que você está vendo agora é a minha, porque você está no meu colo. Esse é o nível de comunhão que Jesus quer de nós, irmãos. Não só de ouvir falar, mas de encostar a cabeça, como João. Aleluia, aleluia, aleluia. E essa é a comunhão, irmão, que vai nos dar acesso à sala do trono, que vai nos fazer viver a plenitude. João 10:10 diz que o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância, irmão. Quando nós temos comunhão com Jesus, Ele nos dá vida em abundância. Irmão, imagina só a cena, imagina a situação, irmão, de João, preso, condenado, não porque ele roubou, não porque ele matou, porque ele estava fazendo a obra de Deus, porque ele estava fazendo a vontade de Jesus, ele estava cumprindo a missão, e ele está naquela situação, mas Jesus não o abandonou, e Jesus fala: vem aqui, filho, chega aqui, que eu quero te mostrar umas coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, o que João viu aqui depois você começa a ler Apocalipse lá na sua casa, o que João viu, Jesus fala para ele: o que você viu, escreve num livro, escreve num livro. E eu fico imaginando, eu assistindo aquele vídeo, imaginando João. Ele fala assim, irmão, que a visão foi tão forte, que ele não consegue ficar em pé, irmão. Aleluia, 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 aleluia. A visão foi tão forte, que ele não conseguia ficar em pé. A glória de Deus,
a presença que ele estava sentindo ali, irmãos. E aí, como eu falei para vocês, eu coloco lá, me coloco no lugar de João. Aleluia. Aleluia. Eu quero estar lá, irmãos. Eu quero ter essa visão. Esse é o desejo do nosso coração, irmão. Independente da situação que nós passamos aqui. Aleluia. Eu sei que Deus tem vida e vida em abundância para nós, irmãos. Mas independente da situação, aquilo que nos espera, aleluia, aquilo que nos aguarda, aleluia, 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 é muito maior, é muito melhor, aleluia, do que a gente possa receber aqui nessa terra, ou nessa vida, aleluia. Por isso nós não podemos perder a nossa comunhão com Jesus, irmão, a nossa conexão com Jesus, porque o que nos aguarda, o que nos espera, irmãos. Eu sei que muitas vezes vem a doença, sabe, vem um problema familiar, vem um filho, vem um marido, vem uma esposa, problema conjugal, falta de dinheiro, perseguição daqui, perseguição dali, ataques na nossa mente, para nos fazer desistir, para nos paralisar, dardos inflamados do maligno, o inferno se levanta, irmãos, contra a nossa vida. Você acha que não? O inferno se levanta, para acabar com a nossa comunhão com Deus, para acabar com a nossa comunhão com Jesus, para nos tirar do foco, da presença, porque Satanás sabe, irmãos, ele veio de lá, ele conhece, mas a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário, é o diabolos. Diabolos significa adversário, ele é o nosso adversário. Você acha que o teu adversário, ele vai querer ver o seu bem? Ele vai querer que você termine bem? Que você acesse as coisas que ele tinha e hoje ele não tem? Não vai não. E ele trabalha incessantemente, irmãos, para nos paralisar. Por isso que nós temos que aumentar a nossa comunhão com Jesus, porque independente da situação, irmãos, você pega a história dos mártires, dos pais da igreja, o que esses homens sofreram, o que eles passaram, para que o evangelho chegasse até nós, é porque eles tinham comunhão. Porque se você não tiver comunhão com Jesus, irmão, você não aguenta. Eu não aguento, nós não aguentamos, irmão. Só com o Espírito Santo, só tendo comunhão com Jesus, irmão, a gente consegue vencer. Aleluia. A gente consegue vencer. Glória a Deus. Aleluia. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Jesus está vendo a sua luta. Jesus sabe como que você está aqui. Muitas vezes você pode estar vendo só uma pegada. Aleluia. Muitas vezes você pode estar vendo só uma pegada. É porque ele já te pegou no colo. Ele já te pegou no colo. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, ele já te pegou no colo. Ele é quem nos sustenta, irmãos. Ele é quem nos sustenta. E quanto mais comunhão você tiver, quanto mais intimidade, irmãos, quanto mais você conhecer Jesus, mais acesso você terá. Já pensou, Xande? A escadona lá, e os anjos subindo e descendo, lá dentro do seu quarto, você, eita glória, aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia. O que Jesus fala, irmãos? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te ouvirá. Aleluia, aleluia. Essa é a comunhão que ele tem para nós, a comunhão que abre o céu, a comunhão que nos dá acesso. Aleluia, louvado seja Deus.
se nós temos essa intimidade com Jesus, se nós sabemos quem é Jesus, não o Jesus que o mundo quer vender por aí, aquele Jesus crucificado lá na cruz, aquele Jesus derrotado, não, esse Jesus aqui, ó, esse é o nosso Jesus, aleluia, glória a Jesus. Versículo 13 diz assim: e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés reluzentes como latão, como se estivessem refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca, aleluia, saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu fui vivo, eu que vivo e fui morto, mas agora aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Este é o nosso Jesus. E ainda tem mais. Continua o texto, ele diz assim: e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, aleluia, porque ele venceu, irmãos. Ele venceu. Ele tem a chave da morte e do inferno. Aleluia, aleluia. Irmão, é com esse Jesus que eu quero ter intimidade. Aleluia. Eu quero estar igual João, e ele colocando a mão sobre a minha cabeça. Ei, tem de bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Aleluia. Aleluia. Quem quer ter mais intimidade, mais comunhão com Jesus? Glória a Deus. Coloque-se em pé. Vamos orar. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aí, varão, vamos fazer aquele louvor aqui? Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Irmãos, a nossa comunhão, ela abre o céu. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele quer ter mais relacionamento conosco, mais intimidade. Aleluia. Sabe o Pedro? Oh, glória. O Pedro, irmãos, ele tentou se esconder. Não adianta você tentar se esconder. Quando você tem comunhão com Jesus, você é descoberto. Aleluia. O Pedro tentou dar ali um migué, sair pela tangente, mas alguém olhou para o Pedro e falou: ei, você é da turma dele. Ei, você, Pedro, não, você é assim. Sabe, irmão, as pessoas vão olhar para você e vão falar: você é um discípulo de Jesus. Você pode até querer falar: não, eu não sou não. As pessoas vão falar: você é sim. Você se parece com Jesus. Porque a comunhão
A intimidade, irmãos. Quando você começa a caminhar com uma pessoa, quando você começa a se relacionar com uma pessoa, quando você começa a comer 1 quilo de sal com uma pessoa, você começa a se parecer com aquela pessoa. Sim ou não? Aleluia. Sabe, a gente caminhando com o apóstolo Marcelo, com a apóstola Vilma, e aí daqui a pouco vira e mexe. Ainda bem que o apóstolo ele não tem muito esses 3 jeitos, né? Mas daqui a pouco você solta um hello. Por quê? Você pegou da pessoa que você se espelha, da pessoa que você tem comunhão. E quando a gente tem comunhão com Jesus, as pessoas olham para nós, mesmo que elas não saibam, mas elas falam: você é diferente, você tem um brilho, você mudou, você está diferente, você está estranho, hein? Você está estranho, você está diferente. A pessoa ainda não identificou, como aquela mulher, como aquela pessoa que descobriu Pedro, falou: você se parece, você anda com eles. A pessoa não sabia que era um discípulo de Jesus, mas sabia que parecia com ele, que caminhava com ele, por causa da comunhão. A comunhão que abre o céu, a comunhão que dá acesso à sala do trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu peito, coloque a mão no seu coração. Vamos orar, irmão, vamos pedir para Deus, vamos pedir para Jesus, vamos pedir para o Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Você que está em casa, você que conhece Jesus só de ouvir falar, você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, você está na sua casa, você está no seu carro, você está no seu trabalho, assistindo essa live agora. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, digita aí no chat, entrega a sua vida para Jesus, e você a partir de hoje vai ter comunhão com Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Assim como João, Pai, como Estevão, como Jacó, como Moisés, Senhor, assim como Elias, como Eliseu, como Davi, como José. Pai, nós queremos ter mais intimidades com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, como Nicodemos, Senhor, que era um doutor da lei, mas ele queria ter intimidade com o Senhor. Pai, nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Mais e mais, Senhor. Queremos os céus abertos, Pai. Oh, meu Deus, como João viu. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória.